A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Gênesis capítulo 44. Vamos ler com a ajuda de Deus e guia do seu bom espírito. A astúcia de José para deter seus irmãos. E eu dei ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche os sacos desses varões de mantimento, quando puderem levar, e põe dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com seus jumentos, saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-os, lhes dirá: por que pagaste o mal por bem? Então José, ele colocou o alimento no saco de seus irmãos, e no saco de Benjamim, do irmão mais novo, ele colocou o seu copo de prata. E quando eles se despediram, eles pegaram uma certa distância, o José pediu para o servo dele alcançar eles e para trazer eles de volta, né? Aí o servo dele chegou, alcançou eles e perguntou para eles: por que pagastes o bem com o mal, né? Então nós vemos aqui que o plano de José, ele queria trazer eles de volta, fazer mais um teste com eles, para saber o quanto eles tinham se arrependido, o quanto eles amadureceram até ali, e uma maneira de ver como eles iam agir. Ele colocou no saco do Benjamim, do mais novo, porque ele queria saber como que eles iam agir com seu irmão. Eles iam fazer a mesma coisa que fizeram com José, ou eles fariam de maneira diferente? Se eles tivessem se arrependido de verdade, eles não deixariam seu irmão mais novo ficar lá, né? Acontecendo nada de mal com ele. Eles iam tentar resgatá-lo, né? E foi o que aconteceu. Nós vamos ler aqui, tá certo? Vamos continuar a leitura. Não é este o copo, porque bebe meu senhor, e em que ele bem adivinha, fizestes maus no que fizestes. E alcançou-os, e falhou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: por que diz, meu senhor, tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos te tornamos a trazer, desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos em quem for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. Então aqui o servo do José alcançou os irmãos dele, né? E fez essa acusação contra eles. E eles estavam com a consciência tranquila, eles sabiam que nenhum deles tinha o costume de furtar. Por isso que é importante você andar com pessoas boas. Se você pratica boas obras, é importante você andar com pessoas que praticam boas obras também. Porque você vai ter a confiança, vai ter a certeza de que você não vai ser prejudicado por alguém do seu grupo, da sua família, dos seus amigos. Por isso é importante a sua família servir a Deus, é importante você andar com amigos que servem a Deus. Porque caso aconteça essas situações, você tem a confiança de falar, não, nós somos inocentes. Você, aqui ele não ficou preocupado. Nenhum deles ficou preocupado e começou um a acusar o outro. Eles tinham confiança, eles eram unidos. É muito importante uma família ser unida. A família de Jacó, seus filhos, eram unidos. Quando eles eram jovens, praticaram muitas coisas erradas. Fizeram muitas besteiras. Mas aqui nós vemos que eles amadureceram bastante. Aqui eles são homens de retidão. São homens que devolveram aquilo que não era deles, que veio por engano, que José colocou na bolsa deles. Eles não eram ladrões, eram pessoas honestas. E eles dão valor para sua honra, para sua honestidade. É importante a família ter esses valores, esses princípios. E as suas amizades, é bom você andar com pessoas assim também. Porque se no seu grupo tem uma pessoa que não é de confiança, quando acontecer alguma coisa de errado, não vai ter união. Um vai acusar o outro. Vocês não vão ter confiança. Mas quando vocês sabem que todos servem a Deus e que todos têm o mesmo pensamento que você, o grupo fica unido, fica forte. A família fica forte. E vocês vão crescer e ser abençoados grandemente. E aqui eles tinham essa consciência tranquila.
ao ponto de falar: olha, se você encontrar essa taça que foi roubada do nosso Senhor, pode matar quem você encontrar no saco, e nós todos seremos seus escravos. Esse é o tamanho da confiança. Um confiava no outro de tal forma que dariam a vida um pelo outro. Isso é união, tá certo? Então, Deus abençoe a nós todos, que nós consigamos ser unidos, que nossa família um confie no outro, que um sempre falem a verdade, para que possam ter esse nível de confiança, tá bom? Um ajuda o outro, um confia no outro, tá bom? Na palavra está escrito que maldito do homem que confia no homem, porque infelizmente nem todo homem é honrado diante de Deus. Mas tem pessoas que você pode confiar sim. Tem pessoas que são a imagem e semelhança de Cristo e que tentam praticar o evangelho sempre, tá bom? A gente não deve confiar no sentido de adoração, tá certo? Esse é o sentido da palavra. Mas ter amizades sinceras, ser amigo da sua família, confiar no seu pai, na sua mãe, no que eles falam para vocês, confiar no que o seu irmão fala para você, confiar no que o teu próximo fala para você. Se você vê que ele dá um bom testemunho e que ele tem preocupação com você, você pode confiar. A gente conhece uma pessoa pelos seus frutos. Se essa pessoa tem frutos bons, é uma pessoa de confiança. Você pode confiar, tá certo? Mas no sentido de adoração, de confiar, de depositar sua confiança no sentido de orar, no sentido de alcançar alguma coisa, isso não é bom. Mas no sentido de honestidade, de amizade e de confiança, de família, pai e filho, filho e pai, é importante confiarmos uns nos outros, tá certo? Assim como a família de Jacó. Um confiou no outro aqui, de tal forma que dariam a própria vida para ajudar um ao outro, tá certo? E isso Deus se agrada, que tenhamos união nas nossas famílias e nas nossas amizades, no nosso serviço, na escola. Dê bom testemunho, pratique o bem, ajuda todo mundo, que você vai atrair pessoas boas para a vida de vocês, tá bom? E que essas pessoas vão conquistar a sua confiança. Isso vem com o tempo. Você percebe quem é de confiança e quem não é, tá certo? Tá bom? Aqui eles todos confiavam um no outro. Isso significa o grau de amadurecimento dessa família. Tá bom? Vamos continuar a leitura. E ele disse: ora, seja também assim, conforme as vossas palavras. Aquele em quem eu se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apresentaram-se a cada um, pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando do maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo do saco de Benjamim. Então rasgaram seus vestidos, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. E prostraram-se diante dele na terra. E disse-lhes José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Então aqui eles viram que foi encontrada a taça no saco de Benjamim. Eles já rasgaram suas vestes, já sentiu o tamanho do problema que eles estavam e já retornaram para a casa de José, se prostraram diante dele e o sonho que José teve se cumpriu novamente. Os 11 irmãos ajoelhados perante ele. Deus cumpre os seus sonhos. Se Deus te deu um sonho, fez uma promessa na tua vida, Deus vai cumprir. Já é a segunda vez que os irmãos dele se prostram diante dele, conforme ele tinha sonhado. E aqui vocês veem a humildade deles. Mesmo eles sabendo que são inocentes, eles se ajoelharam perante aquele homem e começaram a tentar argumentar com ele. É importante nós termos humildade, tá? Mesmo que a gente sabe que a gente está com a consciência tranquila, que a gente não fez nada de errado, quando a gente tem uma acusação, se você age de forma violenta, se você responde isso com palavras que não agradam a Deus, você já vai ser dado como errado, tá certo? Então tenham paciência, analisa bem a situação, falem com calma, argumentem com calma e tudo vai dar certo. Tem vezes que as pessoas nos acusam de coisas que nós não fizemos.
E a nossa reação, se nós perdemos o controle, isso, mesmo que nós estejamos certos, nós vamos ser dados como errados. Mas aprendam com esse exemplo da família de Jacó. Mesmo sendo inocentes, eles se apresentaram diante de José, se prostraram diante dele e apresentaram a sua defesa. Tá bom? Então você tem que se justificar sim, porque você sabe que você não fez nada de errado. Mas é importante você saber fazer da maneira correta. Não adianta fazer com violência, não adianta agir com ofensas. Seja humilde, fale com mansidão, como nosso Senhor Jesus Cristo falava, e exponha a sua defesa, tá bom? Como eles fizeram aqui diante de José. E José falou para eles: por que fazem algo assim para mim? Vocês não sabem que alguém como eu pode adivinhar? Porque José mesmo que colocou o copo lá, né? Porque ele queria fazer o teste. E no próximo vídeo a gente vai ver se eles passaram nesse teste. Até aqui eles estão indo muito bem, tá certo? Nós devemos aprender com eles aqui. Então esse povo amadureceu muito. Então nesse vídeo de hoje, nessa palavra até aqui, eu queria que nós todos, tanto eu como vocês, aprendêssemos e colocássemos em prática a união, a confiança um no outro. Mas para ter união tem que ter sinceridade, tem que ter o amor de Deus dentro de cada um. Você tem que saber que a sua esposa serve a Deus, aí você confia nela. Você não vai ter ciúmes dela, porque você sabe que ela serve a Deus, que ela é uma pessoa temente a Deus, então você vai confiar. Se o seu marido temente a Deus, serve a Deus, vai para a igreja, e você sabe que ele não é aquele crente que só vai para a igreja e faz as coisas erradas, não. Que é uma pessoa que teme a Deus mesmo, você vai confiar, você vai dormir tranquila, sabendo que o seu marido ele não vai te trair. Se você é pai de filhos cristãos, você vai confiar neles, porque você ensinou o caminho certo para eles. Então é importante a gente ter essa união. E para ter essa união é preciso ter sinceridade e é preciso ter Deus dentro de nós. Então busquemos a Deus, temamos a Deus e fiquemos perto de pessoas que servem a Deus, porque aí a união vai ser grande, aí a confiança um no outro vai ser grande. E quando estamos juntos, nós somos fortes, tá bom? Deus nos fez para viver em união. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que a casa dividida, ela não subsiste. Então, se um é de um jeito e o outro não, se um serve a Deus, o outro não serve a Deus, vai ter divisão. Aí um não vai confiar no outro, vai ter confusão. Então, tenhamos a união, sejamos como a família de Jacó, aqui como os irmãos de José. Ter uma confiança tal que um daria a vida pelo outro. Tá certo? E a gente vai ver que eles chegaram nesse grau de maturidade, principalmente Judá. O que mais precisava amadurecer é o que realmente amadureceu mais. Porque foi ele que vendeu o José para o Egito, ele que teve a ideia de vender ele para o Egito. Então, ele tinha esse sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa dele, ele transformou em amadurecimento e fé. Tem gente que erra e piora com o erro. Mas tem gente que erra, reconhece que errou e se torna uma pessoa bem melhor, tá certo? Judá foi isso. Ele se tornou uma pessoa bem melhor. Tanto que Jesus Cristo é conhecido como leão da tribo de Judá. Ele descende de Judá, porque Judá amadureceu muito. É um homem de fé agora. É um homem de confiança que intercede pelos outros. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Então fica a lição. Temos união, amor entre nós, todos da família, entre os amigos. E também fica a lição sobre uma acusação que fizeram contra nós. Que nós sabemos que somos inocentes. Sejam humildes e tratem as pessoas bem. Exponham a sua defesa com humildade, como eles fizeram aqui. Eles se prostraram diante de José e apresentaram a sua defesa. Tá certo? Então, se alguma autoridade chegar e acusar vocês de coisas que vocês não fizeram, tenham calma. Apresente a defesa de vocês. Não se desesperem. Porque Deus honra aqueles que são inocentes e que confiam nele, tá bom? Apresenta a sua defesa e confia em Deus que vai dar tudo certo. A gente vai ver no próximo vídeo que deu tudo certo, tá bom? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus seja louvado.